Boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje para fazer mais uma webcast aí da nossa trilha de webcast aí do portal Silverlight. E hoje a palestra de hoje vai ser uma bem interessante, que vai ser com o nosso já conhecido amigo Rodolfo Marques, que vai falar para nós um pouquinho hoje de Windows Phone 7 com a plataforma Azure. Então provavelmente ele vai mostrar para a gente desde o começo até o fim da implementação de uma aplicação com Azure. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, que vai valer bem a pena a gente estudar e ver aí. Vamos ver o que o nosso amigo Rodolfo tem para nos mostrar aí. Vai lá, Rodolfo. Boa palestra para você, cara. Pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro, antes de tudo, só confirmar se está tudo ok para todo mundo. Então, perguntas e respostas, use o Q&A aí no topo da tela de vocês para me passar sobre o áudio, tá? Se o áudio tá ok, se a imagem tá ok também. Na hora que eu for mudar aqui para o meu desktop também, por favor, aí, qualquer problema, usem a perguntas e respostas aí para a gente ir tendo feedback e conseguir atendendo da melhor forma possível, tá? Como o Jonatas falou, a gente está continuando aí o processo de webcasts quinzenais. A gente teve até uns problemas com datas e agendas aí do MSDN, mas a gente está voltando aí com esse projeto e hoje é o primeiro webcast, digamos, que a gente vai entrar a fundo, ou digamos, vamos entrar dentro de um assunto de Windows Phone 7. Então a gente fez 2 webcasts mais gerais, falando da plataforma, falando de introdução ao desenvolvimento de Windows Phone 7. Hoje é o primeiro webcast focado num assunto. O nome desse webcast, da palestra que eu montei até para alguns eventos que eu tenho dado, é Windows Phone 7 mais Azure, Better Together, ou seja, melhores juntos. Mais do que o próprio Azure, a gente está falando da nuvem, tá? Windows Phone 7 mais nuvem. Então, como eu sei que tem muita gente ainda, e eu fiz essa palestra, por isso que eu comento com vocês antes da gente começar, eu fiz essa palestra do Windows Phone 7 mais Azure, e notei que tem muita gente que ainda não entende bem o conceito do Azure, tá? E o conceito da nuvem também, de nuvem, e do que é isso, e o que é, às vezes até serviços, o que significa isso. Então, eu estou tocando essa palestra mais na parte de tentar fazer vocês entenderem um pouco o que é isso, o que é trabalhar o telefone Windows Phone 7 com a nuvem, e para que ficar claro todos os conceitos envolvendo nuvem, envolvendo serviços. Tá? Então, provavelmente, se a gente tiver essa oportunidade, se o portal Silverlight aí abrir as portas para a gente, para um webcast especial, talvez a gente faça um Windows Phone 7 mais Azure parte 2, aí talvez fazendo uma aplicação, não sei, talvez completa, mas o foco é bem a transmissão de dados, não tanto só o lado do Azure, não tanto o lado só do Windows Phone 7, mas a transmissão desses dados, o que a gente pode fazer e o que a gente ganha com isso, tá? Então, só para que isso fique bem claro para vocês e para todo mundo, o que a gente vai ver aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques do Carmo, eu sou de Curitiba, mais conhecido como Rodo, tá? Entusiasta em Microsoft, tem um site chamado conexãowindows.com, onde a gente grava webcasts sobre Microsoft e sobre Windows Phone também, junto com o Infone Blog, com o site Infone Blog. Então, principalmente eu sou entusiasta do Windows Phone 7 aí um ano e meio, desde o começo do ano passado, aí, focado na plataforma e Windows Phone 7. Eu trabalho para a empresa Taos Technologies, é uma empresa de Atlanta, trabalho remoto aqui do Brasil para eles. Para quem quiser me adicionar no Twitter, @RodoCaron, eu costumo postar bastante coisa de Windows Phone 7, lá é o dia inteiro de Windows Phone 7, quem inclusive não é da área sempre costuma me falar, nossa, mas você gosta bastante desse Windows Phone 7. Quem quiser me adicionar aí também no Xbox Live, Rodo R23, meu Xbox inclusive está com dificuldades aí de conexão na live, mas estou sempre por lá também, sou um fã do Xbox, tá? O que a gente vai ver então aqui? A gente vai dar só um review rápido da plataforma, para quem perdeu os webcasts ou para quem está ainda meio perdido no Windows Phone. Eu sei que é meio repetitivo isso para quem já viu os webcasts ou para quem já conhece, mas é importante a gente saber que tem muita gente entrando no mundo do Windows Phone agora. Um review rápido, tá? Bem rápido. Aí a gente já vai entrar aí na ideia de trabalhando com serviços, o que significa isso, da nuvem, tá? A gente vai mostrar que o Windows Phone 7 S2 Cloud, né? Ou seja,
ama a nuvem, é preparado para a nuvem, é feito para a nuvem. Alguns exemplos de uso eu vou repassar para vocês, como é que a gente pode fazer esse uso com o Azure. A gente vai falar um pouquinho de push notifications, tá? Eu tenho uma demo bem legal, inclusive vou falar para vocês depois de um artigo focado nessa demo, onde vocês vão poder conferir o projeto inteiro. A gente não vai conseguir mostrar tudo isso aqui hoje. Esse push notifications, ele não está extremamente envolvido com o Azure. A gente pode muito bem ter esse nosso serviço colocado num servidor nosso, mas com o Azure a gente tem enormes vantagens e a gente vai mostrar por quê. Mas é legal que vocês vão pelo menos entender um pouco o que é o push notifications, e eu já vou dar o caminho para vocês de onde ir para entender melhor ainda essa parte, tá? Então a gente vai falar vai ter esse demo de push notifications. Vou falar um pouquinho do Windows Azure Toolkit, tá? Que é um toolkit free, 100% free, que está lá no Codeplex. Vocês podem baixar e com ele facilita muito a vida para desenvolvimento de aplicações no Windows Phone 7 com o toolkit, né? Com o Azure, com o uso do Azure. A gente vai ter uma demo sobre isso. E os próximos passos aí da plataforma para que você consiga aí se orientar para onde ir como desenvolvedor Windows Phone 7, tá? Legal, para começar aqui só alguns números e fatos da plataforma Windows Phone 7, do que o Windows Phone 7 tem agora, tá? A gente não está falando de futuro, a gente não está falando do que pode vir a ser. Esses aqui são números e fatos, tá? Coisas que já estão acontecendo. A gente chegou ao número de 20 mil aplicativos. Esse número foi bastante comemorado porque é um número que foi alcançado mais rapidamente do que a plataforma dos concorrentes, tá? Então isso foi muito bacana para a plataforma. Mais de 600 mil desenvolvedores Silverlight no mundo, e a gente já vai entender que se você é um desenvolvedor Silverlight, você já é um desenvolvedor Windows Phone 7. Tivemos 2 milhões de downloads já das tools de desenvolvimento, updates rápidos. Mango Tools já está disponível, as tools do Mango já estão disponíveis. O Mango é um update que vai sair no final do ano, já vou falar mais sobre ele também. A gente vai ter a Nokia entrando na plataforma do Windows Phone 7, e também tivemos algumas previsões bem bacanas aí do IDC e do Gartner. Então, o que significa isso? A gente não está falando de previsões de empresas de fundo de quintal, a gente está falando do Gartner, a gente está falando do IDC, mostrando que o Windows Phone 7 para 2015 deve estar disputando a liderança com o Android. Então, isso é muito bacana para quem está tentando, ou para quem está pensando em entrar na plataforma para desenvolver, para trabalhar com a plataforma, saber que a gente tem um futuro promissor e um presente já muito bacana na plataforma, tá? O Windows Phone 7, rapidamente um review bem rápido para quem não entendeu ainda ou não entrou na plataforma. Coisas novas que a gente tem: interface Methods, é um novo direcionamento do Windows Phone 7. A gente tem uma interface com um visual totalmente novo, que o usuário trabalha de uma forma totalmente nova e muito fácil para desenvolvimento também, porque isso tudo é entregue dentro do Visual Studio. Tá? A gente está falando de hubs, a gente tem locais onde o usuário consegue ter experiências semelhantes no mesmo local, ou seja, se você quer saber tudo sobre alguma pessoa, algum contato seu, você não vai entrar em 5 apps diferentes para saber o que essa pessoa fez no Facebook, o que essa pessoa fez no Windows Live. Você vai ter tudo isso no mesmo lugar, tá? Outra coisa, padrões. A gente tem padrões de hardware. O Windows Phone 7 não tem mais toda aquela questão de Windows Mobile, onde a gente tinha milhões e milhões de telefones diferentes com hardwares diferentes. E também a gente está falando de um direcionamento totalmente novo, muito mais simples de desenvolver aplicações para o Windows Phone 7. Como é que a gente vai desenvolver essas aplicações? Microsoft Silverlight. Então, quem conhece Silverlight já pode desenvolver para o Windows Phone 7. E vai desenvolver como? Vai desenvolver utilizando fazendo uso de um só download, tá? Eu já vou passar o site para vocês também, da onde isso vai ser feito, mas um download apenas. Você comprou a sua máquina hoje, ela está lisa, sem nenhum software instalado, um download só você vai instalar .NET Framework, Expression Blend, Visual Studio Express, ou seja, tudo necessário para que você desenvolva para o Windows Phone 7 em um só download, tá? Outra coisa bacana é que o Silverlight Toolkit já está disponível. Você fez só um download, baixou o teu Visual Studio Express for Windows Phone, está tudo pronto para você desenvolver. Você tem ainda alguns toolkits bacanas. O Silverlight Toolkit adiciona alguns controles. O Windows Azure, o Toolkit também vai adicionar alguns controles, alguns templates.
E algumas ferramentas de terceiro que estão disponíveis aí, muito legais. A gente até vai falar um pouco sobre algumas delas, mas a gente tem tanto templates quanto controles bacanas. Já no próprio Telerik tem um grupo de controles muito legais para que a gente possa utilizar no nosso desenvolvimento. Melhor de tudo isso, 100% free, ok? Desenvolvimento para Windows Phone 7 é 100% free. Tá? Por que isso tudo é importante? Por que o Windows Phone 7 é importante? Por que o que eu estou tentando passar para vocês nesse conjunto de webcasts é importante? E por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso por causa desse slide. Se eu pudesse passar um slide apenas nessa aplicação, nesse webcast inteiro, eu passaria esse slide aqui, porque esse slide mostra o quanto a Microsoft precisa, é mais do que acredita, precisa acreditar no Windows Phone 7. Essa é a visão da Microsoft como empresa, tá? A gente não está falando da visão Microsoft do grupo, do time de Windows Phone 7. A gente está falando da visão Microsoft como empresa. 3 telas e a nuvem. A Microsoft precisa vencer as 3 telas e a nuvem para que a visão dela seja né, bem determinante, seja conseguida da forma como todos esperam dentro da empresa. Então, o notebook com o Windows 7 e futuramente o Windows 8, o telefone e a TV também com o Xbox e mais o cloud, que a gente está falando de Windows Azure. Então tem tudo a ver com o webcast de hoje. Legal? Entrando na parte de nuvem e entrando na parte de serviços, quais são os motivos? Por que a gente pensa em Windows Phone 7 em nuvem? Por que o Windows Phone 7 foi criado para nuvem? Ou quais são os motivos, quais são as vantagens disso? A gente está falando de campo de atuação maior. Ou seja, quando a gente está trabalhando numa aplicação local ou um servidor nosso, a gente está trabalhando com aquele maquinário, a gente está trabalhando com somente aquelas soluções e somente aquele campo de atuação. Quando eu estou falando de nuvem, eu tenho um campo de atuação tanto de servidor quanto de deploy muito maior. Isso daí também é mostrado ali pelo segundo ponto, um pool maior de recursos. A gente tem mais recursos na nuvem. A gente consegue fazer um deploy de uma aplicação que hoje vai rodar para 10 pessoas e daqui a um ano vai rodar para 1.000 pessoas. E daqui a 2 anos vai rodar para 10.000 pessoas. Isso sem um investimento de maquinário ou de alugar mais salas ou coisas assim. Mais do que isso, se a gente tiver uma aplicação que vai rodar para 10 pessoas agora, 1.000 pessoas daqui a um mês e 10 pessoas de novo daqui a 2 meses, a gente também não vai precisar comprar essas máquinas para as 1.000 pessoas. A gente vai apenas alocar nosso serviço quando isso for necessário, tá? Outra coisa, facilidade para acesso de diferentes devices. Se você criar uma aplicação, se você criar vamos exemplificar dessa forma, um lado server para sua aplicação, tá? E você expõe esses serviços, você coloca na nuvem essa parte server, tá? Você sobe para a nuvem. Vamos falar aqui, não estamos nem falando de Windows Azure ainda, a gente está falando de nuvem só. Você sobe para a nuvem, na hora que você vai consumir esses dados, consumir essa aplicação, essa facilidade é muito maior para você acessar essa aplicação de diferentes devices. E quando a gente fala de diferentes devices, a gente está falando de devices Microsoft, a gente está falando de um aplicativo da concorrência, você está falando de qualquer coisa, tá? A gente não está falando aqui só de Microsoft, ok? Então isso é um enorme motivador para que a gente possa utilizar o Windows Phone 7 mais a nuvem no nosso lado server. E por que o Windows Phone 7 mais Azure? Tá? A gente falou da nuvem, a gente pode escalar, a gente pode facilidade para que a gente consuma esses dados de diferentes devices. E por que o Azure? Porque é a plataforma da Microsoft. A gente está falando de Platform as a Service, a gente está falando de plataforma como serviço. A gente vai construir, o desenvolvedor vai construir a aplicação, o Azure vai rodar. Tá? Aqui a gente tem até a mesma parte de novo, mas escalável. Ou seja, o Azure vai fazer isso que eu estava comentando com vocês. Hoje a gente tem uma aplicação para rodar para 10 pessoas, ok, você vai pagar por 10 pessoas apenas, você vai pagar pela tua aplicação estando disponível para 10 pessoas. Daqui a um mês, essas 10 pessoas se tornam 1.000 pessoas, porque a sua aplicação deu um boom, é época de Natal, é época de Dia das Mães, e você tem um e-commerce, então você vai contratar para que essa tua aplicação continue rodando e consiga suprir essa demanda de 1.000 pessoas. Se daqui a um mês e meio passou a época de Natal, passou a época de Dia das Mães
e você não precisa mais, você não vai mais ter esse acesso de 1000 pessoas, você vai voltar a ter um acesso de 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, legal, você não vai mais pagar pelas 1000 pessoas, você vai voltar a pagar por 10 pessoas, 50 pessoas e o acesso que essas pessoas causam na sua aplicação. Então ela é totalmente escalável e tem essa vantagem do sazonal também, tá? Outra questão é em relação ao próprio sistema operacional, o Windows Azure. A gente está falando de updates automáticos, porque por mais que a gente tenha qualquer outra vantagem, imagine que a gente tenha que cuidar ainda do servidor. A gente coloca o nosso servidor em qualquer outro lugar, a gente compra uma máquina virtual ou tudo mais, mas ainda assim a gente tem nossos updates de servidor, a gente tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Aqui não, no Windows Azure os updates são automáticos e o desenvolvedor não precisa se preocupar com isso. A gente paga pelo que consome, como eu falei para vocês, você só vai pagar pelo que consumir. Não consumiu, não pagou. Então, se a tua aplicação der um boom em 5 dias, parar de ter esses acessos, você já não está mais pagando por isso. Se você comprar uma máquina virtual, comprar 2, comprar 5, comprar 10, porque vai chegar a época do Natal, você muitas das vezes está comprando mais máquina do que precisa, e muitas das vezes você fecha um contrato onde você vai ter que consumir aquilo pelo menos 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses. Ou seja, muitas das vezes você está pagando não pelo que consome, e sim tentando prever o que vai acontecer. Serviços adicionais também, que é interessante dentro do Windows Azure, a gente vai falar um pouco de ACS, a gente tem serviço de caching também, alguns outros serviços. E a gente está falando de tools de desenvolvimento comuns, a gente está falando uma grande vantagem de você usar o Windows Phone 7 mais Azure, é a ideia de que você vai usar o seu Visual Studio, você vai usar C Sharp, você tem aí os emuladores que a gente vai usar hoje, inclusive. Ou seja, é um mundo nuvem, um mundo que pode parecer complicado, um mundo que pode parecer diferente para muitas das pessoas, mas que no final a gente está falando de C Sharp, Visual Studio e WCF, tudo que a gente já conhece, tá? Então, legal. Windows Azure, só para quem não tem a noção aí do que é, isso tirado lá da comunidade do Azure Services, do grande Lucas Romão, é um grupo de tecnologias na nuvem que fornece um conjunto específico de serviços para desenvolvedores que são hosteados nos data centers da Microsoft. Ou seja, o Azure, tá? Aqui não ainda o Windows Azure, mas o Azure é um grupo de tecnologias. São várias tecnologias que a gente está falando que estão hosteados nos data centers da Microsoft, ou seja, a gente não se preocupa com isso. A gente tem o Windows Azure, que é o sistema operacional, ele é utilizado para desenvolvimento, hosting e gerenciamento de serviços. A gente vai ter também o nosso SQL Azure, a gente vai ter várias tecnologias que são aí o que forma essa nuvem Microsoft, essa solução nuvem Microsoft, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, eu queria que vocês só percebessem aqui essa parte do meio, tá? Platform as a Service, onde a gente tem aqui nosso Applications e Data. Esses dois caras, tá aqui um You Manage, ok? Então, a gente cuida desses caras. Dados e aplicativos aqui. O resto é gerenciado aqui pela Microsoft. Então, a gente está falando de a gente constrói, a Microsoft executa, cuida de tudo e manda bala desse outro lado, tá? Legal. Como é que funciona? Vamos dar uma olhada de como é que funciona o Windows Phone 7 mais Azure. Aqui eu tenho um exemplo, é uma demo bem bacana que foi mostrada na Mix desse ano. É uma demo um pouco mais chatinha para a gente mostrar aqui durante o webcast, mas o resultado da demo, a ideia da demo, ela é bem bacana para que eu possa mostrar para vocês como é que funciona a questão de telefone mais Windows Azure, tá? O que acontece aqui? A gente está trabalhando com o conceito de Shared Access Signature, tá? Esse Shared Access Signature, já vou mostrar para vocês o que ele causa, mas a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho meu telefone aqui do lado esquerdo, vocês podem ver, e a primeira coisa que a gente vai fazer para usar telefone mais Windows Azure é autenticação, ok? Então o que vai acontecer? A gente vai passar aqui nosso username e password para o Windows Azure, tá? Ok? Telefone para o Windows Azure. O Windows Azure vai retornar um token de acesso para o telefone, ok? Se estiver muito rápido, por favor, me avisem, tá? Eu sei que tem um delayzinho aí. E aí, o que vai fazer? Existe essa aplicação, consiste em salvar uma imagem no Windows Azure Blob Storage. A gente já vai ver quais são os tipos de storage. Por enquanto,
tenho na cabeça o seguinte: a gente tem um lugar onde a gente vai guardar uma imagem, tá? A gente está mandando uma imagem para o Windows Azure. Essa imagem, dentro dessa aplicação, vai ter o seu texto traduzido e depois a gente vai mandar isso para o telefone de novo. Então, resumindo, do telefone, vamos salvar no storage. No storage a gente vai traduzir essa imagem e depois vai mandar traduzida para o telefone de novo. Então a gente mandou um password, recebeu um token e aí a gente vai salvar a nossa imagem, tá? Só que para isso a gente vai mandar o token de acesso para o Windows Azure e vai receber um Shared Access Signature. Por que existe esse processo? Esse é um processo de segurança. Tem um slide para frente que eu vou falar para vocês. Nenhum segredo, nada deve ser guardado no Windows Phone. A gente não deve guardar a nossa assinatura, nosso key do Azure, por exemplo, no telefone. Porém, a gente não quer ficar acessando o storage via serviço. Por quê? Porque o telefone não contém essa assinatura, essa key. Então, o que a gente tem? A gente tem esse Shared Access Signature, onde eu passo para o Windows Azure o meu token e ele vai me trazer o Shared Access Signature. E por que um token? Porque eu quero fazer esse acesso temporário, eu quero que esse token caia de tempos em tempos. Eu vou ter múltiplos acessos e eu não quero ficar passando password, senha e login e senha a todo momento. Então, eu pego um token, passo esse token temporariamente, eu vou sempre passando ele, recebo o Shared Access Signature e, a partir daí, eu posso acessar direto o storage passando esse Shared Access Signature. Passo essa assinatura e passo a imagem para o storage. Depois disso, o storage vai processar a imagem, tá? O Windows Azure, a gente vai ter lá, por exemplo, o Worker Role. Para quem já conhece o Windows Azure, sabe o que é isso? Para quem não conhece, imagine que a gente tenha lá um processo acontecendo e questionando. A gente tem alguma foto nova? Existe alguma foto nesse storage? Legal, se existir, eu mando para o Windows Azure, a gente vai processar a imagem, vai passar para o Bing Translator e vai traduzir. Essa parte aqui a gente não entra no caso do que é ou o que não é. E aí depois, o Windows Azure vai enviar uma notificação para o telefone, vai enviar um update para o telefone falando, ó, tá ok. A parte que é interessante aqui, que eu vou mostrar logo depois para vocês, é que isso é feito via Windows Azure para um carinha chamado Microsoft Push Notification Service. E esse cara vai mandar para o telefone. Então a parte principal desse slide aqui é esse carinha aqui de baixo, tá? Eu queria mostrar esse cara inteiro para vocês entenderem o conceito de não salvo senha no telefone, não salvo key do Azure no telefone, mando um trabalho para ser feito na nuvem. Então entenda o seguinte, o que é legal disso tudo? Eu estou processando imagens e o meu telefone não está se preocupando com nada. Tudo isso ocorre na nuvem. Então pense naquela questão de escalável. Se 100 milhões de pessoas tentarem fazer isso ao mesmo tempo, eu posso escalar isso porque isso está no Azure, está na nuvem, não está no meu telefone, não está no servidor da minha empresa. Tá? E na volta, o que é interessante é que eu não tenho um serviço no telefone questionando o Windows Azure sobre, e aí, tem novidade? E aí, tem novidade? Conseguiu fazer aquilo para mim? Conseguiu fazer aquilo para mim? Essa ideia que a gente sabe muito bem que existem serviços, não existe aqui. Existe o caminho inverso. A gente está vindo do Windows Azure para o Push Notification Service e dali para o telefone. O caminho é Push Notification Service, telefone e não o inverso. Um slide para frente vai ficar mais claro isso, tá? Pontos importantes que a gente vai falar aí quando a gente estiver falando de Windows Phone 7 e Azure. A gente está falando de identidade. Mostrei para vocês ali, falei para vocês sobre Shared Access Signature, sobre saber quem eu sou, né? Quem é a pessoa que está trabalhando com a minha aplicação. A gente está falando de storage, salvar os dados na nuvem. A gente está falando de serviços e a gente está falando das comunicações, tá? Como é que a gente trafega esses dados, essas informações, da onde para onde que vai e tudo mais. A gente vai abrir cada um desses pontos agora. Identidade. O primeiro ponto é saber quem é, saber como é que a gente loga essa pessoa, como é que a gente trabalha com isso. Quais são as formas de usar Windows Phone 7 mais Azure? Como é que a gente pode tratar de identidade? A gente pode criar a nossa própria, usuário mais senha, trabalhar com token, posso criar a minha custom, né, a minha identidade de forma custom, posso usar o membership, o Windows Azure Toolkit nos ajuda nessa parte bastante. A gente pode usar um sistema existente, né, Live ID, Facebook, etc. E a gente pode fazer um outsourcing de estudo, um ACS, por exemplo, que é o Access Control Service. A gente vai até ver uma demo bem rapidinha disso,
que é o seguinte, a gente está jogando para fora e falando, ó, resolva essa parte de identidade e me diga se está tudo ok. Então a gente pode usar o Google ID, por exemplo, e legal, você logou o cara aí, beleza, bacana, e agora eu toco o barco daqui. Legal? Então essas são as possibilidades aí quando a gente fala de identidade. Parte de storage, salvar os dados. O que a gente tem? A gente tem o SQL Azure, o SQL Azure, que é relacional. O SQL Azure, o SQL, no caso, quando ele está no Azure, a gente tem uma grande diferença, porque ele está, para nós, ele está sendo entregue como serviço. O SQL Azure, ele é um serviço, ele está lá na nuvem, está lá na plataforma, né, na solução Microsoft de nuvem, e é entregue para a gente como serviço. A gente está falando de um banco de dados relacional, como que a gente conhece, tá? A gente tem os Windows Azure Tables, não relacionais, e a gente vai trabalhar com OData, e a gente tem um exemplinho aí melhor nos próximos slides, e a gente está falando também de blobs. Para grandes arquivos, imagens, a gente tem os chamados blobs, e que a gente vai fazer o acesso aí via REST desses caras. Legal, vamos pegar essa parte de storage e deixar mais claro, que eu sei que é bastante coisa, bastante informação e não fica claro, então com imagens assim, acho que fica melhor. Vamos utilizar o SQL Azure, banco relacional, que está lá na nuvem, ok? Vamos acessar via o nosso telefone aqui, vamos acessar o banco. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar dados para um serviço nosso, Web Roll, tá? A gente vai mandar os dados para o nosso Web Roll, e esse Web Roll vai persistir os dados no SQL Azure. Então imagine aquela tua aplicação que você tem na web, que você manda uma aplicação lá que você desenvolveu SOA, que você tem a UI, a interface com o usuário, e dessa interface com o usuário você manda para um serviço, e do serviço você persiste no seu banco de dados SQL Server 2008 R2, ou seja o que for. Aqui funciona da mesma forma, tá? Grande diferença, de novo, a gente está falando de nuvem, a gente escala tudo isso, se preciso, com um toque, com um simples estalar de dedos, ok? Existe também uma possibilidade de acesso direto, ou seja, do telefone direto para o banco, via OData, com SQL Azure Labs. Por que isso não é possível? Se a gente não tiver o OData, porque a gente está falando de novo, a gente precisa ir para o Web Roll, porque o Web Roll que conhece, que tem aqui, para ir para o SQL Azure e falar, ó, sou eu mesmo que estou colocando os dados, então confie em mim. A gente não tem esses dados dentro do telefone, tá? Os blobs, como é que funciona? Também, a mesma coisa, vamos mandar os dados para o Web Roll, tá? E o Web Roll vai persistir no blob. A única diferença aqui é que o blob, na verdade, a gente consegue ler ele publicamente. A gente não consegue, nesse caso aqui, a gente não consegue escrever nele, mas a gente consegue ler publicamente, tá? Para a gente persistir, a gente vai pelo Web Roll sempre. Aí tem a questão do Shared Access Signature, que a gente viu ali naquela outra imagem, e que vai funcionar aqui nos blobs, que existe uma pequena diferença daí. A gente vai mandar para o Web Roll, vai pedir o Shared Access Signature para esse Web Roll, e a gente vai receber esse cara, tá? Depois que a gente receber, a gente pode acessar direto o blob. Então, é aquela questão que a gente viu no primeiro exemplo, na primeira imagem. A gente manda para o Web Roll, a gente não mantém aqui do Azure, no telefone, mas a gente recebe um Shared Access Signature. A gente vai pegar esse cara, e aí sim a gente consegue acessar diretamente o blob, o que é muito bom, porque aí a gente consegue interagir diretamente com o blob, não precisa ficar passando pelos serviços. Tables, a gente tem os nossos Windows Azure Tables. A gente vai mandar os dados para o Web Roll persiste nas tables. Nas tables a gente não tem a questão de Shared Access Signature, isso é importante lembrar. De novo, como eu falei que a gente ia ter esse slide aqui, informações confidenciais não devem ficar no Windows Phone 7. Isso daqui é muito importante. Não guarde segredos no telefone. Mantenha sempre na nuvem, tá? Isso é muito importante. Até não só para o Windows Phone 7 ou para qualquer outro device que a gente está falando. Não deixe o telefone, os segredos lá na mão dos seus usuários. Serviços. O que a gente eu vou mostrar aqui mais uma vez que a gente consegue escalar no Windows Azure, tá? Um exemplo básico aqui, mandando do telefone para um serviço na nuvem, tá? Esse serviço na nuvem a gente vai jogar do Web Roll para um Worker Roll, então imagina o Worker Roll como um processo, tá? Então que vai colocar uma ação lá na fila, vai ficar executando alguma ação.
Aí depois a gente vai mandar para aquele carinha lá, o Push Notification Services, que eu comentei com vocês, e a gente já vai ver mais em detalhes. Vamos passar para esse cara, e esse cara vai mandar para vários telefones, tá? Vai mandar notificação para vários telefones, para os assinantes que a gente chama do Push Notification Service. O que é bacana aqui, de novo, essa parte aqui, a número 1, que a gente está mandando do telefone para o web roll, então imagine que a gente tenha 10 pessoas aí usando a tua aplicação hoje. Então isso daqui, essa parte do worker roll e do MPNS, ela é bem simples, porque a gente está falando aí de 10 pessoas usando a aplicação, a gente está falando de um tráfego de informações bem pequeno, do queue aqui da ação também bem baixo. Daqui a um tempo, chega na época de Natal, você trabalhando com e-commerce, isso daqui vai triplicar, vai 10 vezes maior o acesso a dados. Você vai lá no seu Windows Azure, você vai lá no website do Windows Azure e você vai gerenciar isso da melhor forma possível para que você tenha a sua aplicação sempre no ar, sem pagar a mais por isso. Você vai pagar somente no momento que você precisa. Então a gente está falando das mesmas soluções que a gente sempre falou numa aplicação comum, né, no seu server, no client server, mas a gente está falando da nuvem, está falando de escalar essas questões aqui de serviços e tudo mais, sem um custo adicional aí tremendo que a gente possa ter, tá? Extremamente sazonal, né, como eu já comentei também. Parte de comunicações. Modelos de comunicação. Como é que a gente pode comunicar? A gente pode iniciar no telefone, tá? Então, a gente está comunicando telefone com nuvem. A gente vai estar sempre falando aí de HTTP, Request Response, a gente pode usar o WCF, a gente pode usar Web Request, os formatos podem ser aí SOAP, a gente pode falar de JSON, enfim. Iniciada no telefone, a gente está indo para a nuvem fazendo uma requisição, get alguma coisa, sabe? Me tragam os clientes, me tragam os pedidos, salve esse produto, me tragam as listas de produtos, sempre do telefone para fora. Tá? esse é o primeiro modelo. O segundo modelo seria iniciada na nuvem. Seria aquela ideia que eu passei para vocês de comunicar da nuvem para o telefone. Começando da nuvem, terminando no telefone. Push Notification Services. Sempre o acesso via começando no MSPN e terminando no telefone. Bom para bateria e consumo de dados, obviamente, porque a gente não fica requisitando a nuvem, pedindo por informação, a nuvem manda para a gente quando essa informação está disponível. Então você imagina o seguinte, imagine que você obtém produtos, ou melhor ainda, obtém pedidos, que você, a cada 10 minutos o teu serviço vai na nuvem e pergunta se tem pedidos novos. Você tem um vendedor na rua, você tem alguma coisa, enfim, e você precisa dessa informação. 10 vezes por hora você vai e questiona esse serviço. E você tem um pedido novo por dia. Naquele dia você teve um pedido novo. Ou seja, todas aquelas 10 por hora são todas jogadas fora. É consumo de dados e consumo de bateria. Agora, se você tiver o Push Notification Services, só uma vez vai vir da nuvem para o telefone. Só uma vez vai acontecer esse tráfego. A única questão é sem garantia de entrega, porque a gente está falando de a nuvem mandando para o telefone, então tem que haver um trabalho aí bem interessante na parte do server para saber como é que foi isso, tá? Push Notifications, vamos entrar nessa parte, vamos tentar entender um pouquinho do que é esse cara, desse serviço que está na nuvem. Como é que a gente pode entregar um push notification? Como é que a gente pode entregar uma notificação vindo da nuvem para o telefone? Existem 3 formas hoje no Windows Phone 7. Chamado RAW, que é uma mensagem para a aplicação. A tua aplicação está rodando, você vai mandar um XML, tá? A tua aplicação recebe esse XML, lê da forma como achar melhor, coloca na aplicação da forma como achar melhor. Toast é uma mensagem no topo do telefone, fora da aplicação. Vocês já vão ver na demo como é que isso aparece no telefone. A diferença do Toast para o RAW, a principal, é que aqui a gente não está falando de um XML aberto, onde você possa colocar qualquer informação. Aqui já é bem mais fechado, existe cláusulas e regras bem fechadas aí da forma como você pode entregar o Toast. E o Tile, que na tela inicial do Windows Phone 7, no Quick Launch, fora da aplicação, a gente tem os chamados tiles. De novo, esse daqui não é um XML aberto, você tem que mandar só o título, só uma imagem e só um contador. Então, tanto o Tile quanto o Toast são formas mais fechadas de mandar atualizações, e o RAW é um XML aí que você manda o que bem entender.
como é que funciona, né? Vamos entender de uma vez por todas como é que funciona esse push notifications. Legal. O que acontece? O Windows Phone 7 a gente vai abrir um canal, tá? Com push notification service, tá? Depois disso a gente vai receber uma URI, a gente mandou para o push notification service, ó, eu quero, tá? Abre um canal para mim porque eu sou o cara que quero trabalhar em push notification. Você recebeu esse cara, você vai mandar uma URI única para o teu serviço, vai dizer, ó, meu telefone X, quero trabalhar com push notification service e com o teu serviço. Teu serviço é bacana, você pode mandar informação para mim a partir de agora. Esse serviço, quando tiver atualização, então, de novo, se fosse aquele serviço do pedido que eu falei, uma vez por dia ele teve um pedido novo, então quando ele tiver esse pedido novo, ele vai mandar para o Push Notification Service, tá? E não para o telefone. Então aí tem toda uma questão de segurança também, porque vem da nuvem para o telefone, mas não vem direto. Vem através do Push Notification Service. E aí a gente tem um monte de regras envolvidas. Isso daí não pode acontecer também 1.500 vezes por dia. Tem várias regrinhas aí para o usuário precisa conceder essa autorização. Enfim, há regras aí, tá? Para o pessoal que está preocupado com a parte de segurança, que eu sei que essa já é uma preocupação que sempre aparece. E aí, o serviço manda para o Push Notification Service e o Push Notification Service manda a atualização para os telefones, para todos os assinantes desse serviço. Tá? Vamos mostrar isso então, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Como eu falei para vocês, essa demo aqui eu vou passar só parte dela aqui para vocês, mas já vou passar para vocês onde é que vocês conseguem o código completo, que é uma demo que eu criei mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, só me confirmem aí, por favor, no Questions and Answers, se o meu desktop está aparecendo para vocês. Ok? Vocês conseguem ver meu Visual Studio? Por favor, aí no Q&A, tá pra gente, eu dar uma passada aqui com vocês, o que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Legal, bacana. Tá aparecendo então, né? Essa solução aqui, Push Notification Service, ela vai estar disponível na próxima edição aí de junho mesmo, daqui a alguns dias, talvez 10 dias, 15 dias, da Mundo.net. Eu criei essa aplicação, esse exemplo, para colocar na revista. Então você tem todo o caminho, desde o começo da criação do server-side, tá? Uma aplicação WPF, server-side, até a criação do próprio aplicação cliente. É uma aplicação bem simples, mas o Push Notification Service tem vários pormenores, digamos assim. Então, lá na revista vocês vão conferir o código completo. Para quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar já hoje, ou inclusive depois que ler o artigo, tem lá meus contatos e todos. Aqui eu vou mostrar para vocês só a parte de conexão com o Push Notification Service, tá? E vou mostrar para vocês só o comecinho aqui, tentar com os breakpoints, fazer vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o Push Notification Service. O que é importante que vocês percebam aqui é que a gente tem um server-side que pode estar na nuvem. A gente pode ter um serviço lá no Windows Azure para fazer esse envio e que vai ser escalável. Do outro lado, a gente vai ter o telefone respondendo. Então, o Push Notification Service, a parte de uso do Push Notification Service, é um grande ponto aí de uso de nuvem com o Windows Phone 7. Então, aqui, ó, a gente vai colocar na parte do telefone, tá? Parte do server não vai ter nada que eu vou adicionar aqui, mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que o grande ponto aqui do Push Notification Service é um cara chamado HTTP Notification Channel, tá? Que é aquele canal que eu falei para vocês anteriormente. A gente vai criar um canal para conseguir usar o Push Notification Services. E outra questão aqui que eu vou colocar, deixa eu colocar aqui, que vai ser uma string, tá? E o nome do canal só aqui que eu vou colocar. Essa aplicação é uma aplicação de ações. O que é essa aplicação? Claro que é uma aplicação, só é um background para tentar mostrar o que realmente eu queria, que era o Push Notification Services. Então na revista eu explico que essa aplicação, na verdade, é uma aplicação para tentar mostrar para o usuário novidades sobre o mercado de ações, tá? De forma bem simples, mas bem simples mesmo, como eu falei, só o background mesmo. Mas imagine o seguinte, imagine que eu quero saber se uma aplicação, se um papel meu, se uma ação minha mudou. Então, se uma aplicação minha subiu ou caiu. Então, eu preciso receber essa notificação minha. Mas ações, a gente sabe que é um negócio que fica mudando muito. Ou pode passar um tempo sem mudar. Eu não quero ficar aqui com o meu serviço questionando a nuvem a cada 10 segundos.
tem alguma coisa nova para esse papel? Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa nova? Não. Quando tiver alguma coisa nova, eu mando para o telefone, tá? Então aqui eu vou usar esse carinha aqui, como eu falei, esse que vai fazer a mágica aqui, tá? O canal HTTP aqui que a gente criou. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui na parte do conectar Push Notification Service, vejam que ele é o primeiro cara aqui no main page, a gente já está chamando ele aqui, tá? Então esse cara aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso canal HTTP que a gente criou ali em cima, tá? E vai fazer o quê? Esse HTTP Notification Channel, ele tem um carinha chamado Find, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar achar o nosso canal, que é esse cara aqui de cima, tá? A gente vai tentar achar esse canal. Por quê? Porque a gente precisa saber se a gente já criou esse canal. Lembra que no PPT eu passei para vocês. Eu crio esse canal e depois que esse canal está criado, eu consigo mandar para o meu serviço falando, ó, legal, eu já estou aqui com a minha URI e você me registre porque eu quero receber atualizações. Então, a primeira questão é a gente vai tentar achar esse canal. Se a gente achar esse canal, ou seja, se esse canal for diferente de nulo, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Tá? Então, se o canal for diferente de nulo, a gente vai chamar alguns métodos que já estão criados aqui, tá? Mas que na revista, inclusive, vocês vão ver aí todo o código, que é assinar os eventos desse canal, tá? A gente vai assinar alguns eventos do canal, que são esses daqui. Eu tenho um breakpoint aqui para mostrar para vocês, que é quando sofrer update nessa URI, quero usar esse evento. Quando eu receber uma notificação HTTP, que é aquela raw que eu falei para vocês, também vou ter um evento ali que a gente vai trabalhar com esse retorno. Quando eu receber um shell toast, que vai ser quando eu usar aquelas outras duas ali, que eu passei para vocês, tile e toast. Vocês já vão ver o resultado disso tudo. Que outra coisa que a gente vai fazer? A gente vai assinar o próprio serviço, tá? Que eu já vou mostrar o código para vocês também. Mas não é esse carinha aqui, é esse carinha aqui. Assinar serviço, tá? Beleza? E a gente vai fazer o que mais? Vai assinar as notificações também, a gente precisa assinar. Que é o seguinte, a gente precisa aqui assinar as notificações, pegar, se for shell toast, que vai ser o toast e o tile, o tipo de notificação, a gente vai ter um bind aqui que a gente vai precisar usar. E aí, logo mais aqui, quando a gente parar, eu já mostro para vocês o que realmente isso significa aí na prática, tá? E outra coisa aqui no else, caso eu já tenha criado caso eu não tenha criado ainda esse canal, caso ele seja nulo ainda, a gente vai fazer um canal HTTP, vai criar um novo canal HTTP, que vai ser um New HTTP Notification Channel, tá? A gente vai passar o quê? Vai passar o canal, que foi aquele nomezinho que a gente usou ali em cima, deu ali em cima, e a gente vai passar o nosso serviço. E ele vai dar um nome para o serviço. Tá? Legal? Tá certinho aqui a linha? Deixa eu ver. Beleza. Tá. Opa, aqui. Reachable Code Detected. Vamos ver o que. Assinar Code Detected. Beleza. Aqui parece que tá ok. Tá estranho aqui esse código aqui, mas enfim. Vamos dar aqui um assinar eventos. Que aí a gente vai precisar desse cara de novo, que é os eventos do canal. Tá? E depois do assinar eventos do canal, a gente vai dar um canal HTTP, porque nesse caso aqui ele não está aberto, tá? Então aqui a gente precisa dar um open. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então o que a gente vai fazer aqui? No primeiro cara aqui, a gente faz a assinatura dos eventos do canal, do serviço e das notificações. E na segunda parte, a gente vai sempre pegar e... Opa, esse cara aqui tá errado. É esse cara que tá errado aqui. Grande. Por isso que estava dando o reachable code, porque eu estava pegando o canal aqui. E o canal nunca vai ser nulo porque é uma string. Aí isso que estava complicado. Se o canal for diferente do nulo, a gente faz as 3 assinaturas. Se o canal for nulo, a gente cria o canal. Então imagine o seguinte, para ficar bem claro para vocês. Abri a minha aplicação. Eu vou lá no Push Notification Services, que é essa maravilha aqui que a gente está usando aqui. É importante lembrar que a gente tem uma DLL que facilita um pouco o uso do Push Notification Services, tá? Eu estou fazendo o uso dela aqui. É uma DLL que qualquer um pode usar, tá? Não é criada por mim.
Aí depois que eu fui para Notification Services e procurei por esse meu canal, se já existiu, eu vou fazer algumas ações já, que é assinar os eventos dele, ó. Quando eu receber notificação Raw, Tile ou Toast, eu quero fazer uso desses eventos aí, né? Quando chegar essas notificações, quero trabalhar com elas. E caso não exista esse canal, a gente vai assinar os eventos e principalmente abrir o canal, tá? O assinar o serviço, deixa eu pegar aqui que eu tenho, até pra gente não gastar muito tempo aqui. Vamos pegar um snippet aqui, que senão a gente vai acabar perdendo muito tempo na demo aqui. Eu tenho um snippet para assinar o serviço. Assinar o serviço significa o quê? Vou explicar para vocês aqui. Eu estou pegando um serviço meu aqui, tá? Esse serviço está hardcode, tá? Por favor, assim, quando a gente for colocar em produção não vai ficar hardcode. Eu estou chamando aqui um registrar, tá? Esse serviço é um REST aqui. Eu estou passando aqui, tem um registrar que eu vou passar a URI para ele aqui, a URI para ele, tá? Então eu tenho uma URI de base e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse cara aqui, ó, usando aqui o nosso web client. Para quem já fez a aplicação do Twitter para o Windows Phone 7, desculpem, a gente usa esse cara aqui, né, web client, né, a gente está acessando um serviço aqui passando o URI dele e vou passar aqui o registrar passando o URI, ou seja, eu vou chamar o meu serviço lá falando, ó, eu me conectei lá no canal, no Push Notification Service, obtive a minha URI única do meu telefone e quero assinar esse teu serviço. Então eu estou chamando esse serviço e estou passando para ele que eu quero me conectar e me registrar nele. Beleza, depois disso eu estou registrado e aí eu posso começar a receber esses carinhas aqui. Na hora que eu receber eles, eu vou trabalhar com eles aqui embaixo. Eu já vou mostrar aqui com os breakpoints para vocês o que a gente faz. Vamos rodar ele aqui para ver o que acontece de resultado aqui para nós. Eu tenho 3 instâncias do Visual Studio rodando aqui, tá? Qualquer coisa pode dar um problema de deploy ou debug aqui, a gente já tenta de novo aqui. Se tiver muito rápido, por favor avisem, tá? Olha só, rodei minha aplicação, ela já parou aqui no conectar Push Notification Service. Tá? Vamos dar um F10 aqui. Deixa eu dar um F5 no nosso método. O que a gente vai cair? Assinar eventos do canal. Lembra aqui que era o cara que a gente tinha colocado aqui em cima. A gente está assinando nossos eventos, tá? Está simplesmente aqui gerando nossos handlerzinhos aqui para os eventos. F5. A gente vai entrar na assinatura do serviço. Notem o seguinte aqui, ó. Eu quero que vocês percebam. A gente vai passar aqui a URI. Vejam essa URI aqui. Vocês conseguem ver aí? Tá? Essa URI aqui é uma URI da própria Live, ok? É uma URI do meu serviço, do Push Notification Service. E ela vai ser única, tá? Legal? Eu estou passando isso para o meu serviço aqui, ó. Tá? Registrar e passo a URI. Então o que eu estou fazendo? Eu estou passando para o meu serviço falando, eu sou um telefone que quero me registrar. O Push Notification Service vai fazer o meu meio de campo e saber que esse cara, essa URI, corresponde ao meu telefone. Então, vamos dar um F5. Assinar notificações e F5. Tá? Meu telefone abriu aqui. Por favor, não reparem aqui na parte visual da aplicação, aí, que não é a coisa mais bacana do mundo. A gente tem 3 tipos de três maneiras de enviar essas notificações. Então, nota o seguinte. Minha aplicação está instalada no telefone, está rodando, bacana, tudo mais. Essa aplicação faz uso do Push Notification Service. Esse lado direito aqui é telefone, client. Esse lado esquerdo aqui é nuvem, ok? Push Notification. Então imagine isso daqui escalável, como eu falei para vocês, totalmente escalável. Isso está na nuvem. Então eu vou mandar um RAW. RAW significa o quê? Mandar uma atualização pro telefone dentro da aplicação, em forma de XML. Eu escolhi algumas coisas aqui, como um texto, escolher as ações das empresas e escolher uma imagem de fundo também. Além do que eu estou mudando esse carinha aqui também. Mas eu poderia mudar outras coisas. É um XML, é aberto. Eu mudo da forma como eu quiser. Então eu vou colocar um vermelho aqui, vou colocar teste de webcast MSDN. Ações da MS subiram, pois anunciaram hoje pelo 4. Ok? E vai ser Microsoft aqui. Eu vou enviar o meu RAW. Na hora que eu enviar o meu RAW, veja o seguinte, aqui no lado server, eu tenho um button RAW click,
tá? A gente está falando um WPFzinho aqui e tal, que vai enviar um RAW, tá? Na hora que eu enviei um RAW, aqui a gente não vai entrar nos detalhes de todo o código, mas vejam que eu estou montando, eu vou montar um XML aqui no meu prepara e envia o RAW, mas o interessante é esse cara aqui, ó, tá? Obtém assinantes. E na hora que eu chegar nesse cara, deixa eu até botar um outro breakpoint aqui para vocês. Na hora que eu chegar nesse cara aqui, se não der nenhum erro, né, claro. Na hora que eu chegar nesse cara ali, ele vai me mostrar quais são os assinantes desse serviço. Vamos aguardar um pouquinho, que na hora que ele faz a primeira conexão aqui com o serviço, ele leva um bom tempo aqui para voltar aqui. Ele tá conectando, ele vai conectar no serviço da Microsoft, tá? No Push Notification Service, e daí sim ele vai retornar esse resultado aqui. Vamos ver se tudo acontece conforme nos conformes aqui. Legal? Passou. E aí ele tem um HTTP Notification Received. Isso já é lá do cliente, tá? Já é no telefone. Então ele foi do servidor. Vejam que aqui, ó, a gente já está no Push Client Side, tá? A gente já está no telefone. Então a gente recebeu uma notificação. A gente vai ler esse cara, tá? Eu estou usando o link aqui para ler esse meu XML, tá? Eu vou dar um F5 aqui, que a gente não vai entrar nos méritos de ler o XML, mas o importante é o seguinte, a gente já está no client-side lendo o XML. F5, deixa eu voltar aqui, ficou vermelha a tela. Então vejam, eu não tinha um código no telefone requisitando por atualizações, eu tenho um código vindo da nuvem enviando o código para o telefone, tá? Segundo modo de fazer isso, via Toast. Como eu falei para vocês, Toast não é o XML. Toast, eu só posso mandar aqui um textinho para ele e um título, só isso. Então Toast é, vamos colocar aqui, ações MS subir Halo 4. Bacana? Vou enviar um Toast. Na hora que eu enviar o Toast, tem a mesma questão, ó, envia Toast. Bacana? De novo aqui, ó, obtém assinantes, push service. Eu vou obter meus assinantes, só tenho um, que é o meu único que fez a assinatura do meu serviço. Podia ter muitos mais. F5. Tá? Recebemos aqui, inclusive eu coloquei aqui coisas que eu não podia, porque a gente não está fazendo tratamento. Tá? Recebi aqui em cima, ações mundo.net aqui, o Toast. Tá? Então vamos colocar aqui só com Halo 4, que é a parte mais interessante do Toast. Vamos dar F5 de novo. Tem até um som aí que provavelmente vocês não estão ouvindo, mas quando a gente recebe um Toast tem até um sonzinho, tá? Ações mundo.net é o nosso título e Halo 4 é o nosso texto. Então veja o seguinte, Toast, eu já não tenho aquele XML, eu só posso trabalhar dessa forma aqui. A última forma é a seguinte, é você usar o Tile. Tile é isso aqui, ó. Você pegar uma aplicação da tua lista de aplicações, dar um pin to start, ele gera esse cara aqui, ó. É um tilezinho que eu posso trabalhar com ele. Tá? O desenvolvedor tanto pode entregar a aplicação já com esse tile pronto, como pode trabalhar com ele. Trabalhar de que forma? Eu posso atualizar a imagem, eu posso atualizar esse contador. O contador, é interessante notar que esse é um exemplo didático, tá? Eu estou colocando aqui contador 5, por exemplo. O ideal é que esse contador tenha a quantidade de novidades que a gente tem, tá? E o título também, o título é o título da aplicação, mas a gente pode mudar isso aqui para, de novo, Halo 4, aí, que é a notícia do dia, tá? E posso mandar esse cara. Essas três coisas aqui é o que eu posso atualizar agora. No Mango, update Mango para o final do ano, a gente tem aí várias novidades, a gente inclusive vai falar disso no próximo Webcast, várias novidades, inclusive para essa parte de tiles. Se eu enviar o tile, a gente tem a mesma questão de novo, a gente vai enviar o async aqui para o telefone, vai chegar lá na parte do telefone e mudou. Vocês lembram que estava verde aqui? Ficou vermelho, foi para 5, Halo 4. Se eu clicar na aplicação, imaginem que eu tivesse passado ali uma informação que eu tenho 5 atualizações novas, eu podia colocar essas atualizações listadas aqui na minha aplicação. Então, interessante notar com essas três soluções o Windows Phone 7 está totalmente preparado para a nuvem e totalmente preparado para usar bem a nuvem. Não só usar a nuvem, mas usar bem ela, com toda essa questão de informações vindo da nuvem para o telefone. Tá? Então isso é bastante importante que a gente entenda e continue aí, né, trabalhando bem com o Windows Phone 7 e a nuvem. Deixa eu voltar aqui para o PPT, para a gente passar para a segunda parte aqui da coisa.
Vamos ver aqui. Push Notifications, então ok. Apresentando o Windows Azure Toolkit for Windows Phone. O que seria o Windows Azure Toolkit for Windows Phone, que a gente vai já ver uma demo rapidinho. Trabalho facilitado com templates e bibliotecas. A gente já tem vários templates, várias soluções, várias questões que facilitam o desenvolvimento para o Azure, dentro do Windows Phone 7. Aplicações exemplo, que eu já vou mostrar para vocês, inclusive é uma aplicação exemplo. A gente já tem um template com uma aplicação montada para que nos ajude, né? A gente tem um código-fonte disso, o código-fonte do próprio Toolkit, ou seja, é fácil você entender como é que tudo isso foi feito. A própria documentação disso tudo, né, está totalmente disponível. E a gente está falando de Codeplex, ou seja, download gratuito nesse endereço que eu estou passando para vocês. Bacana, então vamos ver também como é que funciona esse cara. Deixa eu voltar aqui para o desktop para a gente ver como é que funciona esse cara. Vamos mudar aqui para a nossa aplicação Cloud App 2. Só vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, File, New Project. O Visual Studio, a partir do momento que você instala esse toolkit, o Azure Toolkit for Windows Phone, você vai ter esses projetos aqui, ó, Windows Phone 7 Cloud Application e Empty Cloud. Se você gerar o Cloud, então OK, aqui a gente pode conectar no Azure ou usar o nosso emulador. A gente tem serviço, o suporte, que é o Push Notification Service, que vocês acabaram de ver, tá? Então esse daqui já tem o suporte a esse cara nessa própria aplicação aqui. E a gente tem um carinha aqui, ó, Apple Push Notification Service Support. Olha que interessante, e para o pessoal que sempre comenta aí de Microsoft, de mundo fechado, a gente tem o suporte a usar o Push Notification Service da Apple também, tá? Aqui dentro do Toolkit. Quando a gente dá o Next, aqui a gente pode usar o User Authentication, que a gente já viu também no webcast de hoje. Posso usar o Membership e posso usar o Access Control Service. Eu já vou mostrar uma outra demo aqui com Access Control Service para vocês verem. Deixa eu dar um cancel aqui porque já tá aberto o projeto aqui. Mas aqui eu quero só fazer o seguinte aqui na parte desse projeto aqui. Deixa eu mudar aqui para outro projeto, na verdade, e mostrar esse cara aqui para vocês. Esse cara aqui, ó, eu quero mostrar para vocês só o seguinte. Deixa eu dar aqui um debug start new instance. Porque esse carinha aqui, o storage, o emulador aqui está demorando um pouquinho na minha máquina. Vamos ver até se ele vai mais rapidinho agora, que eu já deixei rodando antes já para a gente agilizar um pouco o processo. Mas o interessante é o seguinte, então a gente tem um template para o Windows Azure aqui dentro, tá? Eu estou usando o Windows Phone 7 mais Azure e estou usando um cara que é o Access Control Service, ou seja, eu posso rodar a minha aplicação, tá? Vamos colocar aqui debug start new instance. Eu vou rodar minha aplicação e estou deixando o meu login de forma terceirizada, tá? Meu login eu não vou fazer, eu não vou criar login. Eu vou usar o quê? Eu vou usar essa tela aqui de login, que vai ter o quê? Windows Live ID, Yahoo e Google. Sim, 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 senhores. Eu posso logar clicando aqui, contact em Google e logar com o meu Google Account. Out of the box, pronto, via Microsoft, logando com Google, meus senhores, ok? Então isso é real, é possível e já pode ser usado aqui diretamente no Windows Azure Toolkit. Yahoo também, tá? E o Windows Live ID. Então vocês podem usar qualquer um desses caras aqui. Como vocês podem, deixa eu ver se eu mudo aqui pro meu cara aqui, pro meu IE9. Identity Providers, ó, eu coloquei esses caras aqui, tá? Google, Windows Live ID, Windows Azure Platform. Eu posso dar um add aqui e colocar mais algum cara novo, sem problema nenhum. Tá? Então esse carinha aí é muito bacana. Agora deixa eu voltar aqui pro outro cara. Deixa eu dar, por que esse cara tá rodando aqui? Vamos dar um Pioneer Project aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer o Pioneer Project sem demorar muito aqui, tá? Para vocês. Então vamos usar o Storage Emulator. Vamos usar o nosso Membership agora. Agora não vou usar aquele Control Service, porque eu quero mostrar para vocês aí o caminho completo. E vamos... Deixa eu ver se está parado a outra aqui. Esse daqui, inclusive, já vou... Vou usar aqui. Então eu gerei um Cloud aqui, novo. Agora a gente vai usar o Membership. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um debug start new instance. Esperamos aqui novamente que ele rode rápido como da outra vez.
E se o Azure Emulator não rodar, a gente já conversa com o nosso amigo Lucas Romão, lá do Azure Services, né? Legal. Então aqui eu estou iniciando o meu projeto Azure. Ele está dando aqui um Waiting for Role Instance to Start. E ele já vai abrir o meu browser aqui. Deixa eu puxar meu browser aqui, inclusive, para vocês. Tá? Aqui ele vai dar um problema de certificado, porque esse certificado não é reconhecido, né? É um certificado nosso, hein? Vou dar um continue aqui para o website. Ele vai me gerar um website aqui já. Então veja que bacana que esse toolkit ele já me gera uma solução e já gera o lado da nuvem também para mim. Então ele tem toda uma interface aqui. Ele tem aqui um username já e tudo mais. Ele tem toda uma interface já para que eu veja aqui quais são os usuários, tá? Os usuários que eu tenho, quais são as minhas tabelas, tá? Tem algumas tabelas aqui. A gente está falando de Push Notification Services aqui também, tá? Então deixa eu mostrar para vocês algumas dessas coisas no telefone. Então se a gente vier aqui no Solution, nosso phone ideal, onde está o nosso debug? Debug, Start New Instance, a gente vai abrir essa nossa aplicação no telefone. Ao abrir essa aplicação no telefone, agora é a mesma solução que eu estava mostrando para vocês antes, só que agora a gente não vai trabalhar com login no Google, login no Facebook, ou login no seja o que for, né? No Live ID. Aqui a gente vai precisar instalar o nosso certificado. Deixa eu ver aqui se não foi. Instalar o nosso certificado no telefone. Então veja que a coisa é bem segura, tá? A gente está instalando o nosso certificado no telefone, é um certificado desconhecido, mas a gente vai instalar, install, ok. A partir desse momento a gente pode já usar a nossa aplicação. Eu tenho já alguns usuários criados, mas essa aplicação já me dá a telinha para registrar o usuário também, tá? Mas eu vou usar um que eu já tenho criado, que é em homenagem à minha amiga Sara Barbosa, foi criada essa aí. E agora roda. Não, mas está errado, né? E agora roda. E agora roda. E o password. Vou colocar aqui um password que é super difícil também. E vou dar um login. Na hora que eu estou logando na nuvem, tá? Então essa aplicação, a gente está usando a nossa história de emulator, mas a gente pode estar rodando ela no Azure também, sem problema nenhum. Entrei aqui, tenho notifications, tenho lista de tabelas, tenho sample data, tenho lista de blobs, tenho uma aplicação completa para que a gente possa testar todo o caminho telefone-nuvem, tá? Então é bem bacana. Vamos começar aqui pelos tables. Vejam o seguinte, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu IE9 ao lado da aplicação aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Espero que sim, tá? Acho que tá legal aí, né? Tables, tá? A gente tem algumas tabelas aqui que a gente está vendo aqui e eu vou adicionar uma tabela a mais. Então veja aqui que eu tenho só o sample data e user disponível aqui, tá? Na hora que eu adicionei uma mais aqui, ó, dou um tap aqui, ela apareceu aqui, ó. Adiciono mais uma aqui, ó. Dou um tap aqui, ela apareceu aqui. Então eu adicionei duas novas tabelas. Então vejam que é 2011, 6 do 6, 22 e 6 e 28. Já é 10 e 6, hein, pessoal? Na hora que eu dou um F5 aqui, vamos voltar ali para aquela tela, a gente tem essas duas tabelas já disponíveis aqui, tá vendo? Ok? Eu posso vir aqui e deletar essas tabelas. Isso tudo é nuvem, tá? Isso tudo é Azure, é telefone para nuvem. Isso tudo são tabelas, eu estou acessando lá o Windows Azure Tables e fazendo todo esse processo. Esse código está todo disponível na tabela, na aplicação, desculpem. Tá? Outra coisa bacana, blobs aqui também. Eu posso fazer todo o caminho dos blobs, para fazer o storage nos blobs. Eu posso usar aqui o nosso chooser, que é tirar uma foto e escolher ela, né? E puxar a foto, chamar a câmera. Para quem viu o webcast passado, lembra que eu fiz até uma demo usando esse carinha. Tá? A gente tira uma foto, aceita. O emulador tira uma foto em branco aqui, um quadrado em branco com um pontinho em preto, só para dar a impressão que você tirou a foto mesmo. A gente vai fazer um upload. Na hora que eu estou fazendo o upload, eu estou subindo no Azure esse cara, essa foto, ó. Image file, successfully uploaded. Subi. Então, a partir daí, na minha lista de blobs, se eu der um list blobs aqui, ó, eu estou subindo essa imagem lá para cima. Beleza? Tá? Bacana, né? Posso usar os blobs. Outra coisa que já está aqui também nesse toolkit é a parte de notificações. Como eu falei para vocês antes, ó, eu tenho que fazer um enable. A partir da hora que eu fiz o enable, aí sim eu posso usar notificações. E como é que eu posso mandar? De novo, ó, da nuvem do lado esquerdo aqui para o telefone. Eu vou pegar a nuvem, tá? Deixa eu abrir inteira aqui, senão a gente não vai conseguir ver. E vou mandar aqui um
teste webcast MSDN. Show. E vou mandar o quê? Vou mandar um toast primeiro. Deixa eu sair aqui da aplicação. O toast é aquele cara que a gente recebe aqui em cima. Eu vou mandar um toast primeiro. Mandei. Vamos ver se chega lá no telefone. Tá? Chegou lá. Device 2 failed. Por que falhou esse Device 2? Porque o meu teste anterior eu estava usando essa mesma aplicação, tá? Vocês lembram que quando eu comecei a aplicação ela já estava aberta. E eu fiz um teste. Só que quando você reinstala aí a aplicação, recomeça tudo, ele adiciona um cara. Então eu adicionei, é como se eu tivesse 2 assinantes. Mas esse outro device, o segundo, já não está mais disponível online. Então ele dá esse erro. Veja que eu tenho essa mensagem lá no meu servidor aí de mandar. A única questão é que, como eu falei antes, a gente não sabe se o push notification vai fazer o caminho completo. Então tem ainda uma questão aí fica meio assim, digamos, às cegas, né? Outro ponto aqui, ó. Vamos pegar esse cara, dar um pin to start, e a gente pode mandar nosso tile. Apareceu um umzinho aqui, tá vendo? Então, teste MSDN Webcast 2. Vou mandar mais um tile. 2. Estão vendo? Desde a hora que eu entrei na minha aplicação, apareceram 2 novas atualizações. Mais um. Send tile. 3. Na hora que eu clicar na aplicação e entrar, veja o que ele vai aparecer. Dentro da aplicação, tinham 3 novas atualizações, né? Ele vai aparecer Getting Less Notification Updates, Test Webcast 3, 2, e o meu primeiro envio, e o envio do Toast também. Ele manda todas as notificações que eu recebi. Outro tipo de notificação que eu posso mandar é o próprio RAW. Então eu posso mandar Test Webcast RAW. Vou mandar um RAW. O RAW, ele vai aparecer direto dentro da aplicação. Bacana? Legal? Então, esse cara aqui está disponível para vocês via Codeplex. É o Windows Azure Toolkit. Vocês podem ir lá e adquirirem de graça, o que é melhor ainda, e usarem ele da forma como preferirem. Todo o código da aplicação está disponível para que vocês usem. Tá? Deixa eu voltar aqui pro PPT. Para a gente fazer a parte de conclusão aí, que eu sei que deve estar todo mundo cansado. Última coisa que eu queria comentar. Windows Phone 7 Azure Quick Starts. O que seria isso? É um outro projeto, aí, uma outra solução que vocês encontram no Codeplex, que é algumas aplicações prontas para uso aí do Windows Phone 7. Eu até não vou voltar aqui para mostrar para vocês cada um desses caras, mas a gente tem algumas aplicações, por exemplo, de conexão de uso do Facebook, de login do Facebook, de uso de Active Directory. Tem várias soluções já meio prontas, usando Azure, usando Windows Phone 7, lá no Codeplex, o código disponível para que vocês possam dar uma olhada melhor e já começar aí a desenvolver de forma mais fácil. Então isso está lá disponível também, tá? Beleza? Bacana. Legal, a gente viu um monte de coisa, um monte de conteúdo, um monte de coisas diferentes que a gente não conhecia, mas para onde que eu devo seguir? Assim? Tá? Eu sei que depois de um webcast desse, principalmente às 10 horas da noite, é muito complicado, é muito absorver tudo isso, é muito difícil, principalmente daqui para frente o que a gente deve fazer. A minha dica é sempre começar pelo simples, tá? Então, assim, tentem pegar a ideia do que é o Windows Azure, do que é o serviço. Se vocês não têm a noção ainda do que é o WCF, vão atrás disso, tentem entender essa parte primeiro, e aí vão seguindo em frente. Assim, são coisas que às vezes são complicadas mesmo de pegar o conceito tudo de uma vez, então a melhor coisa é saber ter calma para ir de pouco em pouco. Importante saber, o Windows Phone 7 ama a nuvem, aprender tudo sobre o assunto, aprender tudo sobre nuvem, tá? Isso é importante não só para o Windows Phone 7, mas para vocês como profissionais na área de vocês. Seja se vocês estiverem desenvolvendo para .NET, para Java, para iPhone, para Android, seja o que for, nuvem é muito importante, tá? Até porque a gente está falando Azure, o serviço que está lá no Azure pode ser consumido no Windows Phone 7, pode ser consumido no iPhone, mas mais importante do que isso, a gente está falando também que o que está lá no Azure pode ser PHP. A gente está falando que o Azure é multiplataforma. Então isso é muito importante para a Microsoft também. Download das DevTools Mango. A gente teve um update das DevTools. Baixem esse update. Tem um artigo que eu já escrevi para o windowsphonebrasil.net sobre o Mango e os templates novos.
semana que vem já sai o segundo artigo dessa série. Já vou comentar sobre background service, background áudio no Windows Phone 7 Mango, tá? É importante baixar esses caras aí. Estudar Azure e o toolkit do Azure, então peguem o toolkit Azure, né, essas aplicações e esses códigos, deem uma estudada no código, vejam o que eles fazem. Peguem as aplicações e vão no breakpoint, assim, é bem bacana de ver o que vai acontecendo em cada lugar e tal. As aplicações usam MVVM, então é muito interessante também nessa parte, para entender o MVVM e tudo mais. E saber tudo de Silverlight XNA, até porque a Silverlight está se tornando aí uma ferramenta usada em diversas plataformas, desde carro até o web, a gente já sabe disso, out of browser applications e tudo mais. E apesar do que a gente viu aí no Windows 8 aí na semana passada de HTML mais JavaScript, a gente sabe muito bem que existe aí o codinome Jupyter, que está vindo com tudo para o Windows 8, aí uma forma da gente desenvolver Silverlight, com o Silverlight desenvolver aplicações nativas aí do Windows Client, tá? Roadmap da plataforma, para onde que vai o Windows Phone 7? Brasil, a gente está falando de Brasil em 2011, tá? A gente teve o evento do lançamento aí no Brasil e a gente vai ter os telefones no Brasil em 2011, muito provavelmente aí, imagino que em outubro, tá? Nokia, tá? Isso é muito importante também. Nesse ano os telefones da Nokia começam a sair, isso deve dar uma bombada geral no Windows Phone 7, porque é o que eu sempre falo, o mercado real de telefones não é criado por nós que estamos aqui às 10 da noite discutindo plataforma e nuvem e tudo mais. O mercado do telefone é definido por pessoas que simplesmente vão olhar para o telefone e falar é legal ou não é, tá? E é aí que a Nokia vai imprimir um papel fundamental no Windows Phone 7. Novos requisitos de hardware, a gente vai ter alguns novos requisitos de hardware para o Mango. Novas tools disponíveis, que a gente já tem essas tools disponíveis, ainda são beta, mas conforme for se aproximando do lançamento do Mango, a gente vai ter as tools versão final. O Mango Update no final de 2011. É um update, um major update para o Windows Phone 7, que vai ser lançado aí com mais ou menos um ano após o lançamento do Windows Phone 7. Por que ele é super interessante? Por que ele é importante? Por causa desse tipo de coisa, 500 novas features, tá, no Mango Update. Aqui tem uma lista aí que deve ter umas 30 só, e mesmo assim já não dá para ler. Então a gente está falando de sockets, a gente está falando de um monte de coisa bacana, a gente está falando de multitask real, a gente está falando de bastante coisa interessante para os hubs, para a forma como se comunica com os seus amigos, com as suas pessoas e tudo mais. Tá? Então, assim, esse é o Windows Phone 7. Para quem não conhecia o Windows Phone 7, espero que tenham conseguido pelo menos entender um pouquinho também do que é a plataforma do Windows Phone 7. Para quem não conhecia Azure, espero que também tenha ficado um pouquinho claro do que é serviços na nuvem, do que é nuvem e tudo mais. Tá? E a gente tem que seguir em frente, tá? Tem que continuar sabendo, entendendo mais, continuar estudando mais. Espero que a gente possa fazer mais webcasts para aí uma outra demo que eu gostaria de fazer, que seria simples também, independente se está no Azure ou não, que isso que é interessante. O Azure, o intuito do Azure é prover tudo para o desenvolvedor de forma totalmente invisível, tá? Coloque sua aplicação aqui e esqueça. Então, para a gente desenvolver, por exemplo, um WCF Service e consumir ele no telefone, seria a mesma coisa que consumir um WCF Service que está pelo servidor, com as grandes vantagens que a gente comentou, escalabilidade e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa para a gente estudar e para fazer em futuros webcasts. Para saber mais, conexãowindows.com é o meu site que eu mantenho junto com o Maurício Alegretti, o MVP da Xbox. A gente tem podcasts sobre Microsoft, não só sobre o Windows Phone, sobre Microsoft e também sobre o Windows Phone 7, tá? Portal silverlight.com.br, o site do grande Jonas, acabo escrevendo para lá também artigos e coisa e tal. Escrevi um artigo aí mais, não técnico, mas um artigo sobre o Mango, sobre o lançamento do Mango dias atrás. E é o site onde vocês vão encontrar aí tudo sobre Silverlight, que é o importante, a base de tudo que a gente está falando aqui é o Silverlight, tá? O infoneblog.com.br, também é um site bem bacana aí no lado consumidor, daí para vocês entenderem esse lado de consumidor do Windows Phone 7. windowsphonebrasil.net, o site do Thiago Mônaco, na parte dev daí. Tá? Então, desenvolvedores, lá tem bastante artigos já sobre o Windows Phone 7 e, como eu falei, estou escrevendo aí uma série de artigos sobre Mango para lá. Para baixar as tools, para fazer tudo, para desenvolver, para colocar suas aplicações para vender e tudo mais, create.msdn.com.
Training Kit. Training Kit é um conjunto de classes, de aulas para que você consiga aprender a desenvolver para o Windows Phone 7. Então, desde o começo, desde o Hello World, inclusive já com um update para o Mango também, tá? E a gente falou aí do Toolkit do Windows Azure, então tá no Codeplex esse cara nesse endereço, tá? Então, para vocês saberem mais aí, é só acessar algum desses sites. Outra questão também, eu vou escrever um artigo sobre Azure e o Windows Phone 7 para codificando .NET, né? Codificando .NET da Sara, do Diego Nogara e tal. Vou escrever um artigo para eles de Azure. E no mundo.NET, como eu falei para vocês, em junho agora, deve sair aí por volta do dia 15, tem esse artigo sobre Push Notifications que eu mostrei a demo para vocês. Então tem um artigo completinho lá para vocês entenderem como é que funciona Push Notification Services, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, claro. Os próximos webcasts de Windows Phone 7, lembrando que a gente tem webcasts de Silverlight também rodando, tá? Aqui a gente está falando dos webcasts de Windows Phone 7. Dia 20/6, daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre as novidades do Mango. Dia 4 de julho, a gente vai falar sobre Marketplace, ganhar dinheiro, tá, com o Windows Phone 7, colocar sua aplicação lá no Marketplace e tudo mais. Dia 18/7 a gente vai falar sobre como melhorar a performance de aplicações do Windows Phone 7, então best practices aí de performance de aplicações no Windows Phone 7. Tá bom? Legal? Vamos abrir para perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, já comece a colocar no nosso Q&A aí para que eu possa responder aí, tá? Então, aberta aí a rodada de... Vamos voltar até aqui para ficar claro aí para o pessoal. Aberta a rodada de perguntas aí. Alguém tem perguntas? Por favor, a hora é agora. Pessoal, nenhuma pergunta hoje? Isso? Incrivelmente, não temos nenhuma pergunta. Ou esse daqui não está funcionando hoje. Porque geralmente tem... Opa, apareceu uma pergunta aqui. Já temos a resposta, inclusive acho que o Jonas já estava respondendo, talvez seja por isso, inclusive, né? Exatamente. Não, só para até passar para o pessoal aí qual MVVM essas aplicações de exemplo utilizam. Qual MVVM essas aplicações de exemplo utilizam? MVM Light Toolkit ou é implementado na mão? Alguns estão usando Light Toolkit, outros MVVM na mão. Exatamente, inclusive algumas outras ali como Push Notification, a gente não está nem usando o MVVM, tá? Então, funciona assim, aí entra um pouco da minha opinião até. Eu fui escrever esse artigo para o Mundo.NET, é um artigo de Push Notification, é um assunto complexo e extenso. Inclusive o artigo ficou longo e mesmo assim pode ainda não cobrir todo o assunto, toda a questão, todas as respostas que talvez o pessoal procure. Para você misturar 2 assuntos em um só, eu acho meio complicado, assim. MVVM, ou seja o que for, assim, por exemplo... Quando você está falando de Push Notification Service, eu acho legal não misturar com o Azure. Quando você está falando do Azure, eu acho legal não misturar com WCF, por exemplo. Com Binding, por exemplo, da WCF. Quando você está falando de Azure, eu acho legal não misturar com se aquilo é... Até comentei com vocês que o serviço ali do Push Notification era REST, mas eu entrei no caso ali de o que a gente ganha com isso, o que é melhor de usar o JSON ao invés de usar o SOAP. Entende? Então, assim... É interessante que a gente separe bem isso, assim, na minha opinião mesmo. Mas ali os exemplos do Toolkit, do Azure Toolkit, eles usam MVVM, então é bem legal. Tinham 2 templates para WP7 em Cloud. Quais eram eles? Os 2 templates, na verdade, é o seguinte. Ele tem um template que é Cloud Application e outro que é Empty Cloud Application. Então, na verdade, ele tem um Cloud Application que dentro desse template você pode escolher usar o ACS, lá aquele Control Service que eu mostrei para vocês ou não, ou usar o Membership. E no outro template ele já tem uma aplicação em branco, digamos, né? Ela não é bem em branco, tá? Vou falar bem a verdade, mas na verdade é só essa diferença. Não tem muita diferença mesmo. Daniel Afonso, você acredita que um dev WP7 deve se especializar em jogos XNA, né? Ou Silverlight Apps? Ou dá para trabalhar bem com os dois? Cara, eu diria que não dá para trabalhar... Não é que não dá para trabalhar bem com os dois. É claro que dá para trabalhar bem com os dois, porque a gente está falando C#, a gente está falando .NET. Mas aí é opinião pessoal minha, tá, Daniel? Assim, é a mesma coisa do que você falar, que eu vou trabalhar bem com Windows Phone 7, Azure, e
não sei, sabe? É um negócio que entra mais aí na questão de quanto você quer abraçar. Um desenvolvedor de jogos vai necessitar um puta esforço, assim, seu, sabe? De entender o mercado, de aprender. Então, eu não estou nem falando do C Sharp, do Visual Studio, que isso é bem simples. Fazer os dois você faz. Mas agora fazer bem, se você quiser, né, se especializar mesmo no negócio, eu sugiro aí você ir para um lado ou para o outro. Mas a questão do XGenial, Silverlight, inclusive no Mango aí a gente tem uma interação bem mais legal dos dois. Você consegue ter até um templatezinho novo que você faz uma aplicação Silverlight e coloca já, ele já te dá inclusive uma página com um XML ali dentro. Mas como eu falei, se você está falando em trabalhar com isso mesmo, cara, é legal você se focar, como o Jonas aí, como o portal Silverlight, ele está falando de Silverlight, ele não está tentando abraçar o mundo inteiro. Então, aí é mais opinião aí de mercado minha, né? Mais do que qualquer outra coisa. André, aonde podemos fazer o download do código da demo? Ficou show. Você está falando do código da demo do push notification, provavelmente, né? Tá, se for esse o código, André, até se você quiser escrever de novo, se for esse o código, eu até passei para algumas pessoas, mas eu acho que eu não coloquei no blog. Eu vou colocar no meu blog pessoal, vocês estão vendo aí, né, rodolfomarques.com, eu vou colocar no blog pessoal, e se possível eu vou escrever alguma coisa sobre ele no portal Silverlight. Só que assim, como ele foi para a revista, tem algumas restrições, tá, sobre colocar ele. Eu até nem sei se eu posso colocar inteiro daí, mas tem algumas restrições, assim. De qualquer forma, boa parte dele foi para a revista. Toda a parte principal, assim, foi para a revista. A não ser a parte visual ali e tudo mais, de criação da telinha. Fora isso, boa parte foi para a revista. Então, você pegando a revista lá, Mundo.net, você vai ter ela, o código, tá? Blog como é a performance usando o push? Pelo menos em seu exemplo, demora para conectar no Azure. Então, na verdade, assim, isso não é bem no Azure, na verdade, ali, o que leva tempo na primeira vez ali é para ele chegar no Push Notification Service mesmo, e eu estou rodando local isso. A performance disso é invisível pro Windows Phone 7, cara, porque, como eu falei para vocês, imagine um serviço que está rodando no Azure, esse serviço está indo no Push Notification Service e mandando, tem uma atualização. O Push Notification Service vai pegar e vai mandar isso. Estou mandando uma atualização, esses são os caras que você vai mandar, tá? Esses são os meus assinantes. E aí, quando essa aplicação, essa mensagem for para os telefones, o telefone simplesmente recebe ela. Então a performance disso é bem... você pode ter lá, digamos, um problema de escalabilidade no teu serviço. Vamos imaginar que você não está usando o Azure agora, você está usando o servidor da tua empresa. Demora para chegar na nuvem, no Push Notification Service, mas para o telefone é invisível. Então, assim, simplesmente eu estou usando aqui meu Windows Phone 7 há um tempo, tá? Simplesmente você está com o teu Windows Phone 7, você tem lá o Weather Channel, ele manda uma atualização, aparece uma atualização lá. Temperatura em Curitiba agora é 17. Então, você não nota. Então, isso é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, mas... é normalmente demorado para o start das aplicações no Azure. Então, na minha máquina sim. Aí volta aquele negócio de na minha máquina funciona, aqui é a mesma coisa. Não, na minha máquina funciona para usar o emulador do Azure. Eu estava usando aqui com vocês o emulador, tá? Então, o emulador do Azure dá uma demorada para subir na primeira vez. Porque o que eu fiz aqui com vocês foi abrir uma aplicação, depois abrir outra, depois abrir outra. Depois que você roda a primeira vez, o emulador ele tá rodando, aí é tranquilo, aí vai embora. Você só dá o deploy no debug do telefone só ali, e aí vai embora. Então é a mesma coisa do Azure. Quando você vai subir uma aplicação para Azure, subir um serviço para Azure, ele leva um tempo para subir, para ficar pronto, para ficar disponível. Depois disso, vai embora. Tá? Então, assim, quando você for usar, dá uma olhada nisso. Você vai ver que o emulador, primeira vez, ele dá uma demoradinha, depois ele vai embora. Giovanni, você queria perguntar alguma coisa aqui? Tá em branco aqui, mas enfim. Tá? Se alguém mais tiver alguma pergunta aqui, fechou as perguntas aqui. Vamos ver se aparece mais alguma aqui, Jonatas, mas acho que fechamos aqui. Mais aí uns 10 segundinhos aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é esse. Mais um aí que apareceu. Não foi nada não. Beleza. Tranquilo, então. Pessoal, acho que é isso aí, Jonatas. Acho que fechamos por aqui.
Quer que eu faça o fechamento aí? Está disponível, Jonatas? Vamos finalizar a nossa gravação. Ok, se não apareceu nenhuma pergunta mais, então vamos fechar esse webcast. De novo, mais uma vez, portalsilverlight.com.br, tá? Pessoal, para vocês, acessem o site, conheçam o site, contribuam com o site, mandem e-mail pro Jonatas, enchem o saco do Jonatas, porque ele gosta de falar de Silverlight, gosta bastante de falar de Silverlight. Mandem e-mail para mim também, quem quiser, rcarmo@conexãowindows.com, www.conexãowindows.com, www.rodolfomarques.com e o meu Twitter, rodocarmo, tá bom? Legal, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos que ainda estão aí às 10h30 da noite dessa segunda-feira e a gente volta aí com mais webcasts de Silverlight e Windows Phone 7. Não esqueçam de conferir sempre o Twitter, tá? O meu ali é Rodocarmo e Jonatas Tempen, tudo junto também, para saber os webcasts, se a gente teve mudança de horário, os links para inscrição e tudo mais. E o e-mail do Jonatas, só para deixar para todo mundo, também é contato@jonatas.com. Beleza? Muito obrigado a todos e boa noite.